Antes de iniciar, 2 recadinhos bem rápidos. O primeiro é a respeito dos patrocinadores do canal. Nós temos 2 patrocinadores, um é a NetVip Telecom e o outro é o Café Três Corações, e eu sou muito grato a eles por acreditar nesse tipo de projeto. Caso sua empresa também queira se tornar patrocinadora do canal, você pode entrar em contato comigo e a gente faz isso acontecer. Além disso, nós temos a aba agora de Contribua, para que você consiga doar para manter esse projeto rodando. Então, caso você tenha interesse, entre em gabrielgoncalves.com/contribua. De novo, Gabriel Goncalves é Gonçalves sem o C cedilha, com o C normal.com/contribua. Olá a todos, finalmente, depois de muita espera, a gente finalmente vai voltar agora com o podcast Gabriel Gonçalves Live para essa segunda temporada, com cenário novo e com a presença ilustre do Leandro Barbini. Obrigado. Que é diretor pedagógico do ensino fundamental e médio, Fundamental 2, né? Fundamental 2. 2 e médio do médio. Colégio M2. Isso. Leandro, muito obrigado pela sua presença, é um prazer imenso ter você aqui para esse episódio 30 do podcast. E eu queria começar, cara, perguntando para você um pouquinho da sua história, que eu acho que nisso a gente vai ter muita coisa para conversar disso. Obrigado. Primeiro de agradecer muito pelo convite, me sinto lisonjeado, tá, de estar aqui com você nesse momento bacana aí, que tenho certeza que a gente vai trazer coisas muito boas aqui nessa conversa. Bom, minha história é interessante, né? Pelo menos para mim. Eu comecei... eu sou geógrafo, né, de formação, e durante a minha formação eu já comecei a dar aula, né, como professor. E nesse processo, que é ótimo, né, sala de aula, enfim, e eu dei aula durante algum tempo, logo no início. Então, no 5º período ainda, na metade do curso eu comecei a dar aula. Dei aula, enfim, em várias instituições. Comecei na pública, depois rapidamente fui para uma instituição privada. Fiquei lá por cerca de 3 anos, né, como professor, dando aula. E depois disso, o que aconteceu? Um pouco antes de eu parar de dar aula, vamos dizer assim, né, que isso aconteceu, eu comecei, junto com mais 3 pessoas, mais 2 geógrafas e um geólogo, a construir uma ideia de ter uma empresa de consultoria na área de meio ambiente. Sabe? Eram colegas de faculdade? Eram colegas, na verdade não eram colegas meus de faculdade, que eu formei na PUC, de Minas Gerais, em 2004, e eles formaram na UFMG no mesmo período. Né? E eu tinha uma dessas pessoas, era uma colega minha de sala de aula lá no ensino médio. Sabe? Que legal. E ela também como geógrafa e tal, e aí surgiu a oportunidade, a gente começou a conversar e surgiu a ideia de formar essa empresa. Na época eu era recém-formado, assim como eles, né? Então em 2005 essa ideia surgiu, aconteceu, nós formamos uma empresa. Então nós tínhamos esse geólogo, né, para fazer os serviços de geologia que a gente disponibilizava, e nós como geógrafos na parte de meio ambiente, estudos na área de meio ambiente e também socioeconômicas. Uma questão interessante, grande parte do meu público, do público que assiste o podcast, são pessoas que estão dando o primeiro passo numa carreira empreendedora. Às vezes terminaram a faculdade, ou então estão insatisfeitos com o trabalho que elas estão hoje, querem sair, querem abrir algo novo, querem fazer algo novo. Quais foram os sentimentos que você teve quando você saiu da faculdade e já foi abrir esse negócio? Quais foram as inseguranças? O que você tinha de ponto forte e o que você visivelmente tinha a melhorar nesse processo? Olha, o interessante está na experiência que nós 4 tínhamos na época, que isso foi muito interessante, era o seguinte: como a gente era, na maioria, formado na área de ciências humanas, o que aconteceu? A gente baseou, não, nós vamos oferecer nossos serviços, e concentramos muito nisso. E de repente, quando a gente abriu a empresa e que ela começou a acontecer para valer, aí que veio, bom, nós precisamos administrar isso aqui. E na época foi interessante, porque aí começou, né? Não, que eu sou responsável disso dentro da empresa. Não, aí o outra sócia falou, não, eu quero ficar com isso, isso e isso.
e o geólogo na geologia, claro. Uhum. E aí o que aconteceu? Sobrou a administração, né? Ninguém queria pegar. Então, assim, isso tem que ser muito bem pensado. Porque Foi isso... meio que consertando o carro com ele em movimento, Com ele né? em movimento. Abriu a empresa e aí você começou a organizar isso. Isso. Na verdade, esse é um fato que acontece muito com as pessoas. Eu acho que é o que mais tem que se preocupar. Uhum. É fazer um planejamento bem feito de abrir aquele processo, qual que vai ser o foco, o que nós vamos trabalhar, como vai trabalhar, como é que vai ser a administração dessa empresa, o que a gente precisa ter de conhecimento, né? Porque no final, o que aconteceu? Quem assumiu a administração fui eu. Aí foi ótimo, porque eu comecei a conhecer uma situação nova, que eu não tinha experiência nenhuma, né? Que era a administração de uma empresa. E aí eu comecei a aprofundar naquilo. Então, saber um pouco de contabilidade, um pouco de matemática financeira, e aí foi. Só que esse pouco não pôde ser pouco, porque o que aconteceu na minha história? Essa empresa começou a dar certo. E foi interessante, que eram todos recém-formados, sabe? E quando a gente estava entrando no mercado, algumas pessoas falaram, não, mas vocês são muito novos, né? Para esse mercado, que é um mercado difícil e tal. E, no entanto, a gente entrou e começamos a oferecer os nossos serviços e começamos a ter alguns contratos e começou a acontecer e foi muito rápido. Então, a empresa deu certo, sabe? Na questão administrativa também teve que dar, então, assim, tive que aprender tudo muito rápido. E aí surgiu a necessidade de realmente aprofundar nisso, sabe? Que eu vi que com crescimento e tudo mais, não tinha como ficar fazendo com amadorismo, né? Porque começam a surgir várias situações em que você tem que ter um certo conhecimento. Então, por exemplo, a gente vai contratar terceiros. Você tem que saber como é que funciona, tem um contrato para fazer, saber como é que é esse contrato, como é que vai fazer para pagamento, né? Tem que estar tudo dentro da lei e tal. E, fora isso, a gente começou... Que é uma parte especificamente muito complicada no Brasil, né? Muito complicada, né? Uma legislação que não é fácil. Não só com o terceiro, ainda é mais tranquilo, né? Quando você vai ter funcionário, aí realmente fica mais complicado. Então, essas coisas foram crescendo, né? Essas necessidades. E aí eu falei, não, agora foi aí que surgiu a necessidade de fazer um curso. Aí eu fiz um curso, uma pós-graduação na FGV, em administração. Né? E aí esse curso ajudou demais, que ele abriu horizontes na questão administrativa. E depois disso, na época, infelizmente, essa primeira empresa não aconteceu, porque os sócios entraram em atrito, né? E aí acabou que eu e mais uma geógrafa que era sócia, a gente continuou com uma outra empresa, tivemos que abrir uma outra empresa, outro CNPJ. Isso, outro CNPJ. Mas também, nessa situação, a gente conseguiu mais 2 sócios, né? No caso, biólogos. E aí continuamos crescendo, sabe? Com essa nova empresa. E porque a gente já tinha também formado clientela. E aí continuamos crescendo, aí veio essa questão do curso, e aí veio o boom, realmente, crescemos bastante, chegamos a ter funcionários. Né, você prestava, funcionários. Era consultoria que você fazia? Consultoria ambiental. A gente fazia muito na época, eram para licença, para esse tipo licenças, estudos, RCA, PCA, relatórios ambientais para se conseguir licenças ambientais, tá? E aí esse é um processo muito interessante, sabe? Os estudos são muito legais de serem feitos. Fiz vários trabalhos para grandes empresas, né, pegando aí na área energética, na área de mineração, principalmente, mas também na área de por exemplo, peças para tratores e veículos especiais de mineração, e por aí vai. Cara, a gente fez muito trabalho interessante. Viajei bastante também por conta desses trabalhos, já tive em Macapá, no Pará, enfim, em vários outros locais, né? No norte e também em Minas Gerais, muito, no interior de Minas, Carandaí e vários outros locais. E quando que você voltou para a área de educação? Ah, porque parece que fecha um ciclo, né? Mas fechou realmente, porque a demanda cresceu, né, na empresa, não tinha mais como continuar na escola, né, nas escolas como professor, e era final de ano,
Então eu resolvi, não, tô desligando da função professor, porque eu não tenho mais como, até porque como administrador era impossível, cara. Não tinha mais como eu ter tempo, até porque ser professor se trabalha muito fora de sala de aula. Sim. As pessoas não veem, mas se trabalha demais, né? Você tem que, enfim, fazer prova, corrigir prova, preparar aula, né? Ver pós-aula, fazer relatório de aluno, enfim, tem uma série de coisas que o professor faz que é vital e que eu vi que eu não ia dar conta. Então, foco, né? O foco é muito importante para o empreendedor. Na época eu comecei a ser, né, com a empresa, então eu foquei nas empresas. E aí, com isso, a gente foi crescendo, sabe? Depois da pós-graduação, eu continuei com essa empresa e aí veio o interessante. No serviço de meio ambiente, nas consultorias, a gente trabalhava muito com mapas e tudo mais. E a gente, como geógrafo, falou, não, nós vamos produzir os nossos mapas. Ok. E aí começamos a trabalhar muito com geoprocessamento. Por que vocês começaram a produzir o próprio mapa? Vocês sentiam... Porque, como geógrafo, é necessário. Sim, mas eu tô falando assim, no mercado não tinha Não, o mercado tem boas pessoas que trabalham na área, né, de produções de mapa, mas a gente sentia que, como nós já éramos geógrafos ali era um no próximo trabalho, passo, era né? um passo importante ser feito, sabe? Inclusive, esse passo foi muito interessante porque gerou um serviço também da empresa, que era na área de geoprocessamento e mapeamento. Então, a gente fazia esses processos também e oferecia como serviço. Essa é uma área que eu não tenho, assim, eu tenho muito pouco conhecimento, mas eu acredito que deve ser uma área muito interessante. Ela é muito interessante, sabe? O geoprocessamento é fantástico. Inclusive, em outros países, como Estados Unidos e outros, o geomarketing se faz muito presente. Usa-se demais o geoprocessamento. Não só nesses casos, mas em vários outros. No Brasil, isso ainda é um pouco incipiente, né? Mas as grandes empresas usam, né? As médias e pequenas ainda não. Mas é muito importante, né? Porque com o geomarketing você, por exemplo, vai abrir uma franquia, você não vai abrir ela em um local errado. Exato. Você vai ter a noção e se abrir ela no local certo. Por quê? Você vai pegar todos os dados necessários para fazer esse processo, né? Dados do qual público você quer atingir, em demografia qual via, do local, demografia, qual que é o público que você quer atingir, qual que é o melhor ponto dentro daquele raio, né? Isso, dentro da cidade, se a rua é movimentada ou não, né? Como é que é esse movimento nessa rua, se é mais de pessoa a pé, se é mais de carro, então tudo isso influencia, sabe, nos pontos em que vão estar, vai ser o melhor local para o negócio, sabe? E o geoprocessamento, ele, na verdade, vários ramos ele pode atuar na área de saúde, na área de segurança pública e por aí vai, sabe? É bem amplo. Inclusive, eu fiz serviço para a empresa também, né, de logística, de entrega de produtos. Né? Tem que entregar os produtos, tal, como é que faz essa logística? Então, você pode fazer um geoprocessamento para facilitar os processos de logística. Que interessante. Entendeu? Então, isso é muito legal. Porque você abre o leque demais com o geoprocessamento nesse sentido. De atingir mesmo onde está o seu público, fazer propaganda, enfim. É interessante, tipo assim, isso é a área de marketing, você tá falando de geomarketing, é uma área que tá mais próxima da minha atuação, então eu tenho mais conhecimento nessa área. É muito interessante o tanto que mudou quando a gente coloca ferramentas digitais nisso. Então, por exemplo, você facilita até um estudo demográfico de alguma determinada região, de um determinado raio. Coisa que antes, por exemplo, década de 70, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Só a galera da área de publicidade e propaganda. Mas, até mais recentemente, mas década de 70 isso era a regra. Você ia comprar um outdoor, por exemplo, uma Coca-Cola, por exemplo, ia comprar um outdoor, ela contratava uma pessoa para ficar em pé ali o dia inteiro com um contador, contando quantas pessoas passavam num dia na frente daquele outdoor. Então, assim, é engraçado que você vai levando a área de tecnologia para esses avanços e aí você vai facilitando um monte de processo. Você vai disponibilizando essas ferramentas cada vez mais fáceis, né? Não, hoje você tem estudos, assim, na área de geomarketing fantásticos, sabe? Até o ponto de, quantas pessoas passam naquele local e quando, e por quanto tempo aquele expositor vai ficar no raio de visão dela. E de frente.
É o motorista do carro? É o passageiro? Tudo isso hoje tem como ser calculado. Isso é legal Sabe? pra caramba. Eu não sei se você já viu um modelo de loja da Amazon chamado Amazon Go? Já ouvi falar. Já ouvi falar, já vi vídeo. Tem uns vídeos muito legais na internet. Se você nunca ouviu falar da Amazon Go, pesquisa no YouTube Amazon Go, que você vai ver o vídeo. Basicamente é uma loja que ela tem câmeras e sensores espalhados pra tudo quanto é lado e não tem caixa. Isso. Então você Show entra, de bola. passa o seu celular na hora que você tá entrando, ela te rastreia a todo momento. Você pega um produto, coloca na sua bolsa, por exemplo, não precisa ser no carrinho do supermercado. Você pega na sua bolsa e sai, ele já vai cobrar no seu cartão de crédito. É isso mesmo. A parte mais interessante, que eu acho que é o que as pessoas menos pensam, é a parte de dados, né? Então, assim, como tem Justamente. sensor pra tudo quanto é lado, você consegue selecionar onde você vai colocar dentro da loja determinados produtos pra você maximizar a receita. Isso. Porque, por exemplo, acho que tem uma estatística aí que já é mais conhecida, mas eu acho que é 60% mais provável de você olhar pro lado direito quando entra numa loja do que pro lado esquerdo. Então as pessoas começam a colocar produtos de maior valor ou produtos de maior liquidez no lado direito, que vende mais. Eu achei interessante você estar falando, porque hoje tudo pode ser mapeado, vamos colocar assim. Ou lido em uma plataforma, uma planilha, que seja. Então, assim, que nem outro dia eu vi, o Google ele faz estudo de onde que a pessoa olha quando ela entra na tela. Né? Ligou a tela do computador, para onde vai a primeira visão dela. Então ela fez esse estudo e gerou um mapa. E ali ela sabe onde que ela tem que colocar as primeiras informações que ela julga ser mais interessante para ela. Entendeu? Então isso tudo é muito interessante faz parte para mim, na boa, do geoprocessamento. Tem tudo a ver, que querendo ou não, você está produzindo mapas. Sim. Sabe? O mapa não precisa ser necessariamente de uma realidade territorial. Né? Então, isso é muito interessante. Mas voltando um pouquinho... Na história, né? Na história. Quando que eu voltei para a educação? Exatamente quando a gente começou a trabalhar muito com geoprocessamento, produzir mapa, e a gente começou a ver uma necessidade dos estagiários que a gente contratava, deles aprenderem os softwares que na época se utilizavam mais nessa área. Né? Então, o AutoCAD, o ArcGIS, eram softwares que se usavam muito e as pessoas que a gente pegava muitas das vezes como estagiário e tal, não tinham esse conhecimento. Então, o que aconteceu? Elas começaram a pedir pra gente ensinar. Eles começaram a dar treinamento. Aí começamos, poxa, vamos fazer um treinamento. Aí formamos uma segunda empresa depois disso, fizemos um teste antes, né? Claro. Foi sucesso. Aí começamos a montar curso, só que não tinha como associar no mesmo CNPJ, coisas do Brasil, né? Legislação. Se vocês associarem, colocarem mais essa finalidade no seu CNPJ, aí aumenta isso de imposto, aquele outro, a gente falou, não, vai onerar demais. Aí fizemos as contas, era mais fácil abrir outro CNPJ. Aí fizemos outro CNPJ, outra empresa, demos outro nome para ela e começou então uma empresa de treinamento. E aí eu comecei a trabalhar de novo na área de educação, dessa vez na educação não formal, né, mas voltando para a sala de aula. E aí, enfim, tem vários cursos de ArcGIS, eu tava curso também de introdução ao GPS, né, que as pessoas iam lá para aprender a lidar com GPS de navegação. Vou deixar isso claro que hoje o GPS mudou muito a função, né, que eu achei que é muito interessante, que hoje está dentro do celular, as pessoas usam no dia a dia e nem vê, né? Exato. Mas é o GPS de navegação, o GPS mais específico, principalmente para quem vai trabalhar no campo, fazendo as consultorias ambientais, os estudos ambientais. Então, biólogos, geógrafos usam bastante esse GPS. E aí, o que acontece? Eu dava curso desse tipo de GPS e também do ArcGIS. Entendi. Tá? Então, eu comecei a voltar para a educação aí. Entendi. E esses foram, só pra gente dar uma mapeada, que eu acho que na área de educação também a gente vai ter um bocado de assunto pra entrar. Mas esses foram os seus empreendimentos até o momento? Sim. Entendi. Né? Foram os meus empreendimentos na área, digamos, de consultoria e já entrando em educação também. Treinamento. Legal. E quando que você voltou? Aí você voltou já pra educação formal. Isso é interessante, né? Porque às vezes vem crises que
te fazem refletir e tudo mais. E na época teve a crise de 2008, né? Foi uma crise que para a área de consultoria ambiental pegou em cheio. Por quê? Porque pegou em cheio as mineradoras, né? E toda uma cadeia. Exato. Então os serviços caíram muito. E nessa situação, na época... E acaba que, eu imagino que, sei lá, 90% dos seus clientes sejam mais mineradoras e talvez construtoras, né? A maioria. Ou do ramo, né? Tá enfim, dentro, empresas que prestam também serviço para as mineradoras. Enfim, Minas Gerais é forte nisso. E não podia ser diferente a área que a gente está. A demanda é muito grande deles, né? Tem que fazer muito estudo, monitoramento, tem várias situações, então a gente está ali sempre com serviço nesse sentido. E aí chegou a crise de 2008, as mineradoras entraram em crise, e com isso todo o setor entrou em crise, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter tempo ocioso. E aí nesse tempo ocioso, eu conversando com o Emiro, ele estava com uma necessidade de fazer um estudo que a gente queria implementar aqui uma faculdade à distância, né, de EAD, uma universidade à distância. E aí falei, se você quiser, já que eu estou com tempo ocioso, eu faço o levantamento, o estudo todo, tudo mais. E ele, né, começou aí uma história de construção, parceria com o Emiro, e o primeiro serviço voltando para a área de educação, mas como se fosse uma consultoria. E aí fiz todo o estudo, né? E aí ele escolheu qual que seria a empresa para fazer a parceria, para a gente poder oferecer esse serviço no Colégio M2. E aí começa a minha história junto com o Colégio M2, né? Isso já foi em 2012 que isso veio a concretizar, né? Que eu comecei esse estudo lá em 2008 e só em 2012 que a gente bateu o pé, não, vai ser isso. E aí o que aconteceu? Esse estudo, ele gerou um processo de parceria com o colégio, e aí, na hora que falou, não, vai ser essa a empresa escolhida para ser a parceira na área de educação superior, à distância, o que aconteceu? O Emiro pegou e me chamou, não, você quer vir e ser quem vai ser o coordenador desse projeto, para implantar e tudo mais? E eu topei, sabe? Isso aconteceu em 2012. É engraçado porque demorou quase 4 anos para implantar. É legal isso. Eu acho que é uma diferença muito grande dos jovens, principalmente assim, da minha geração mesmo. Acho que tem uma ansiedade muito grande de fazer as coisas acontecerem. E às vezes é preciso você dar o passo na velocidade certa. Justamente. Né? Esses 4 anos foram anos de estudo, de você analisar tudo para... Até porque não é fácil, sabe? Definir isso. Você tem que escolher bem o parceiro. Acaba que você é um mercado completamente novo. Então, assim, isso começou com um estudo e tal. Começou bem incipiente, aí foi crescendo. Até consolidar, sabe? Mas é interessante, consolidou em 2012 escolhendo qual universidade que seria. E aí houve ainda o processo de construção dessa parceria com essa universidade. Aí demorou mais tempo, porque é uma negociação, tudo mais, contrato. E aí chegou um momento que essa parceria aconteceu, né, realmente. E aí a gente entrou com todo o processo, teve visita do MEC. E aí é um projeto enorme, sabe? E eu acabei voltando para a área de educação formal dessa forma. Então eu cheguei já como coordenador nessa nova empreitada dentro do Colégio M2. Na época não foi só isso, acabou que eu assumi um cargo de diretoria depois no colégio, isso 2 anos depois, em 2015. Aí esse cargo de diretoria, que era uma diretoria até nova na escola, eu me tornei diretor de novos negócios. E aí nesse novos negócios, eu comecei a voltar para valer para a área de educação, vamos dizer assim. Por quê? Porque os novos negócios não eram necessariamente negócios novos para a escola, né? Empreendimentos novos, vamos dizer assim, mas sim criar parcerias na área pedagógica que fortalecessem a questão do nosso ensino e colocasse o nosso ensino em outro patamar, vamos dizer assim. E aí começamos a fazer uma série de pesquisas sobre o que é educação no Brasil, o que é educação fora, quais são as tendências. E
graças a Deus, de 2015 para lá, formamos várias parcerias no colégio. E é interessante que na sua própria história isso dá um ciclo completo, né? Você começou dando aula lá atrás. É bem então, interessante isso. Isso me ajuda porque eu sei o que é a sala de aula, sei o que o professor passa em sala de aula, o que ele precisa, o que os alunos querem. A gente sabe. E aí, ao mesmo tempo em que, com a educação não formal, também me ajudou muito. Porque eu percebi que por mais que seja diferente, mas você tem a semelhança, que é o ensino-aprendizagem. Né? Tem que acontecer. O objetivo no final é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo. Tem algo como passar conhecimento, aquele espectro de conhecimento para aquele indivíduo. Isso. E foi interessante porque eu olhava, gente, porque há diferenças, e há diferenças, lógico, mas também há semelhanças. Que nem eu coloquei, principalmente, que o objetivo é ensino-aprendizagem, é a maior semelhança que tem. Então, independente de qualquer situação, você tem isso acontecendo. E a área de educação, ela é curiosa, porque é uma das poucas áreas que todo mundo tem alguma opinião a dar, independente se a pessoa é da área de educação ou não. O que é interessante, porque todo mundo passa, né, por algum processo, algum período que ele está dentro de uma sala de aula, ou principalmente no lado do aluno, às vezes no lado do professor. Isso. E aí eu queria saber de você, eu acho que a gente nunca chegou a conversar especificamente sobre isso. Qual que é, ao seu olhar, os principais problemas da educação no Brasil? Olhar interno, né? Um olhar interno? Que eu acho que é interessante. O maior problema que eu acho que temos no Brasil é a gestão. É muito mal feito, principalmente na questão pública. Né? Porque, assim, se você pega e olha friamente, quando o governo quer e ele põe pessoas capacitadas e, enfim, a gestão acontece, o ensino se torna de qualidade. Basta ver as faculdades, as federais, as universidades federais do Brasil, várias delas estão entre as primeiras no mundo. Mas por quê? Porque tem gestão boa, sabe? Então, o maior problema que eu vejo é a gestão, sabe? Recurso temos muito hoje, sabe? O tanto que o governo gasta hoje com ensino é enorme o gasto. Mas o problema a gente tem gestão desses recursos? Muitas das vezes não. Então a gente não sabe bem para onde está indo esse dinheiro. Entendeu? Então esse para mim é o maior problema que tem no Brasil hoje. Agora, claro, nós temos problemas de qualidade no ensino, né? E aí, mas para mim são problemas que, com uma boa gestão, se resolvem, né? São algo como consequências de um problema maior. Sim, eu acredito que sim. Então, um passo para resolver isso seria colocar pessoas mais capacitadas dentro dessa cadeia. Dentro dessa cadeia, com pessoas certeza. Que conseguiriam gerir melhor essa... Ou as próprias pessoas que estão lá, mas ajudá-las a se capacitar também. Tem muita gente boa já trabalhando para o governo. Né? Mas, no geral, também tem a questão que algumas mudanças no Brasil já estão acontecendo. Seguindo a tendência mundial, sabe? E o Brasil precisa evoluir nisso também. Né? Aí eu estou falando de forma geral, não só a escola pública, a escola privada também. Nós somos uma nação que é conteudista no cerne, né? No cerne, né, da nossa educação, e o mundo não é mais, sabe? Vários países, isso vem mudando. E no Brasil, graças a Deus, está acontecendo também, mas está ainda engatinhando, mas está acontecendo. Que é mudança, gente, não tem jeito. É sair do conteudismo e passar para habilidades e competências. Exato, e é tão essencial essa mudança, porque eu ouvi um caso, eu não lembro exatamente quem que me contou, mas estava um grupo de alunos, aí, sei lá, 9º ano, uns 14 anos de idade mais ou menos, fazendo uma visita num parque arqueológico. Então, assim, aí o guia tava falando de um dinossauro específico e tal, os meninos tirou o celular, digitou o nome do dinossauro no Google e pegou um monte de informação que nem o guia sabia. E começou a falar pra sala de aula. Acontece que quando a gente baseia a nossa educação no conteúdo, isso funciona a partir do momento da premissa de que a gente não tem mais celulares nos nossos bolsos, né? Porque acaba que a nossa capacidade está muito mais relacionada a saber como consumir uma informação de qualidade do que ter toda a enciclopédia na cabeça, coisa que era válido alguns anos atrás. Podemos dizer que hoje o importante também é que nós tenhamos o conhecimento de gestão da informação.
Exato. E não necessariamente de possuir conhecimento. Exato. Vamos dizer assim, entendeu? Essa coisa que a gente tá vendo o tempo inteiro na política, né, de fake news, é saber também como consumir, de onde consumir e como guardar esse tipo de informação. Mas não é mais sobre ter toda a informação, de você saber exatamente que ano que aconteceu cada um dos acontecimentos das 2 grandes guerras, ou algo do tipo. Você não precisa mais saber exatamente, é interessante Na você verdade, é interessante. O que acontece? Não é que nós não vamos ter conteúdo, tem que ter conteúdo. Mas é a forma dele ser passado, ensinado e aprendido é que tem que mudar. Exato. É que está mudando, entendeu? Exato. E é o que colocam-se em outros países. E que está acontecendo em outras situações. Então é ser algo que vai ser mais voltado para a vida da pessoa, que ela vai realmente usar. Né? Mas não é só isso. Tudo que acontece hoje, por exemplo, essas mudanças que eu tive na minha vida, eu sempre vim acompanhando estudo junto. Então, por exemplo, eu fiz um MBA em gestão educacional, sabe? Estudo demais. Hoje eu sou autodidata em pedagogia e outros temas, porque é a forma que tem. Você não pode parar mais de estudar, é a vida hoje. Isso tem que ficar claro para todo mundo, sabe? Hoje o estudo é constante, por quê? Porque é necessário, você tem que se adaptar, né? E o mundo está cada vez mais rápido. A gente ainda deve falar sobre isso aqui, essas mudanças na educação, como é que estão indo com relação à tecnologia, essas coisas. E tem que evoluir. Então, eu tenho uma visão, queria saber se você concorda com relação a isso. Para mim, as mudanças que a gente está tendo é que em algum momento, nos últimos, vamos dizer assim, 20 anos, houve uma mudança substancial no que o mercado busca das pessoas. Hoje, é interessante, eu não sei se é essa a sua interpretação, mas hoje está muito mais relacionado ao o que você faz com o conhecimento que você tem do que, especificamente, o conhecimento que você tem. Então, uma aplicação daquele tipo de conhecimento e uma gestão daquele conhecimento, foi aquilo que você falou, é algo muito mais valorizado. Você pode ter, assim, uma gama de especialidades, de até cursos, né? Hoje é muito comum você ver pessoas que têm mestrado, doutorado e às vezes não conseguiram emprego, e infelizmente estão rodando de Uber ou fazendo algum tipo de trabalho dessa forma. Tá muito mais relacionado a atitudes que você tem frente aos desafios da vida. Sim, eu acredito que sim. E eu acredito que a resposta que a sala de aula já está dando é que você vai ensinar essas atitudes através do conteúdo, mas com o objetivo que o aluno aprenda as atitudes e não necessariamente o conteúdo. Também. A A questão do conteúdo é deixar claro que ele é importante também. Não coloquei que ele é menos importante, ele é importante. Mas ele não é hoje o que vai fazer, que nem você está colocando, a pessoa se diferenciar no mercado. A pessoa ter conhecimento geral é bom para ela, é ótimo, mas isso não vai necessariamente gerar um processo. É que nem você falou. Sim. Se ela souber aplicar aquilo, ok. Aí é o canal. A aplicação pressupõe que ela tenha o conhecimento, né? E aí é interessante porque quando a gente pega e conversa com os jovens, né? Na verdade, não é diferente do que era na minha época. Eles estão, a maioria, perdidos ainda, né? Não sabem muito bem o que vão fazer, como fazer. Então, acaba que esse processo no Brasil, com as mudanças que estão vindo, tem que começar a ser pensado mais antes. Então, as famílias têm que se preocupar com isso, né? De ajudar o jovem, né, e o adolescente a começar a entender quem ele é, o que ele quer, o que ele gosta de fazer, porque isso é importante. E aí a gente chega nas mudanças que a gente está tendo do novo ensino médio, né? Isso, o novo ensino médio que vem com um olhar muito interessante, com um sistema que é muito semelhante aos países que hoje são considerados países de excelência na área de educação, né? E que tem mudanças fantásticas, assim, na minha visão. Resta saber se essas mudanças vão ser todas conseguidas, assim, ser aplicadas dentro dentro das escolas. Tomara que sim. Mas deixa a gente bem preocupado, porque mudança sempre deixa. Exato. Mas são mudanças que, na minha visão, sim, são positivas. Sim. Basicamente, e aí eu quero saber você com
com a sua visão como diretor pedagógico, se isso que eu tô falando é verdade. Para quem não sabe o que está acontecendo com o novo ensino médio, é algo como agora o aluno não vai... atualmente, como é que funciona o ensino médio hoje, né? Você tem um BNCC, que é todos os conteúdos que ele precisa aprender naquele período do ensino médio. Isso. O BNCC vai ser levemente reduzido. Sim. Então ele sai, acho que de 2.000 horas para 1.800, não é isso? Isso mesmo. E é adicionado outras 1.200 horas que não tinha antes, que são os itinerários formativos. Justamente. Que é algo como o aluno escolhe aquilo que ele quer especializar. Isso. E aí a escola vai oferecendo, e aí totalizam 3.000 horas, o que antes eram 2.000 horas no ensino médio, agora... 2.400 passa para 3.000 horas. Então houve um aumento de carga horária, tá, de estudo, mas você tem uma redução na parte conteudista. E aí você tem um aumento na área e uma novidade que são os itinerários formativos. Tá? E aí os itinerários formativos é interessante porque, que nem eu falei aqui, eles seguem um padrão muito semelhante a outros países que são ponta mesmo em educação no mundo. Tá? Que é de permitir um aluno escolher o caminho que ele quer traçar para chegar na faculdade mais preparado para aquela profissão que ele está querendo escolher. Eu tive um ensino médio um pouco mais próximo a isso. Eu tive um ensino médio com o técnico, né? No Coltec, dentro da FMG. É semelhante. É semelhante. E, assim, o que eu sempre conversei com todos os meus amigos que eu formei, as minhas amizades que eu formei lá no Coltec, é que o ensino técnico é fantástico. Claro que, assim, na hora que a gente foi fazer o Enem, por exemplo, teve um problema com uma professora de química, que a professora de química saiu numa licença maternidade, aí a gente perdeu umas aulas de química. Então, todo mundo do meu ano, que formou no meu ano, no Enem, teve uma nota menor em química. Porque a gente realmente não era o foco. Por exemplo, no Coltec, eu não sei se é assim ainda. Geografia, você tem 1 ano só dos 3 anos do ensino médio. História, você tem 1 ano só, e aí tem uma outra matéria que é geopolítica, no 3º ano. Então, assim, claro, abre mão... acho que ainda é assim. Abre mão de alguns conteúdos, de algumas matérias que são interessantes, ao meu ver. Agora, abre mão trazendo o ensino técnico. Que é interessante que até as pessoas que não seguiram na mesma área, por exemplo, lá no Coltec tem análises clínicas, né? Que é da área de saúde. As pessoas que não seguiram a área da saúde ainda visualizam que o curso técnico foi importante porque você dá uma visão profissional muito cedo. Muito cedo. Então você começa a pensar em estágio, você começa a pensar em grêmio estudantil, você começa a pensar em um monte de oportunidade que está surgindo que às vezes o cara vai começar a pensar só na metade da faculdade. No caso, a reforma do ensino médio, os itinerários é bem semelhante, sim. Inclusive, na verdade... O ensino técnico também está previsto, é previsto como podendo ser um dos itinerários, né? Agora, a grande questão é como que o governo vai fazer para avaliar isso, né? Através do MEC, como é que eles vão fazer para fazer esse processo avaliativo no Brasil, que hoje nós temos um processo de avaliação que é o Enem. O Enem vai ter que mudar para embarcar essa situação dos itinerários. E aí ninguém sabe que vai fazer, né? Como é que isso vai ser feito. Mas a questão dos itinerários é muito interessante. Eu acho que é uma situação muito boa, tá? Que nem eu coloquei aqui, né? De exemplo, vindo de fora, funciona, sabe? A educação é melhor nesses locais. E outra coisa, né? A gente tem um ensino médio hoje que no geral, mas principalmente na pública, ela afasta o aluno da escola mais do que aproxima. Isso não é legal, isso é ruim. Então, pensando nessas situações, essas mudanças que estão vindo com as novas BNCCs, tanto do ensino fundamental quanto do médio, é muito bom. Porque é essa mudança que a gente está comentando, é sair um pouco do conteúdo pesado e passar a trabalhar mais habilidades e competências. E, claro, o conteúdo ele está lá, ele está presente, é importantíssimo, mas ele tem uma situação... ele vai complementar a questão do desenvolvimento das habilidades e competências do aluno, e não o contrário. Né? O aluno não vai sair só conteudista dali. Então eu acho as mudanças muito positivas. Eu também vejo com bons olhos.
Isso, no caso que a gente está conversando, é uma mudança institucional, né? Acho que um projeto de lei, eu não sei se, enfim, que foi passado do novo ensino médio para ter todas essas mudanças. Justamente. Você vê, com relação ao novo ensino médio, você vê que essas mudanças estão vindo em boa hora ou já estão vindo tardias? Para mim, tardia. Tá vindo tarde, mas melhor tarde do que nunca. Do que nunca. Então, é importante, porque vai gerar uma mudança enorme na educação do país. Muita gente preocupada, né, com essa situação, e tem que estar mesmo. Mas eu acredito que vai ser, no fundo, positivo. Porque vai trazer, que nem eu coloquei, uma nova forma de visualizar o ensino no Brasil, e que tem que mudar mesmo. Hoje, a questão do ensino também passa por uma mudança importante que tem que ter em sala de aula, na própria sala de aula. Então, assim, quando eu entro em sala de aula, que nem eu já entrei no colégio várias vezes, e você vê o professor trabalhando, né, com sala de aula invertida, com outras metodologias modernas, é muito bom. Então, eu fico feliz com essa situação, porque somente aula expositiva hoje não é mais produtivo. Então, é a nossa preocupação hoje no colégio para o futuro, que a gente sabe que vamos ter cada vez mais essas necessidades de implantar essas metodologias ativas na escola, que faz com que o aluno realmente ele desenvolva o processo de habilidades e competências deles. Quais são as outras mudanças que, não, nesse caso, não são institucionais, não são assim um projeto de lei, algo que está sendo passado, que você vê como essenciais para a educação? Mudanças? Que não estão dentro de um novo ensino médio, por exemplo. Mas quais são as tendências de mudança que a gente está tendo na educação? Olha, é difícil até falar, tá? Porque, na verdade, as tendências que a gente vê e que analisa, você tem várias hoje. Então você tem uma... E aí é difícil visualizar qual que vai prosperar, né? Isso. Então, por exemplo, há um tempo atrás você tinha trabalhar por projetos. Legal. Educação orientada a projetos. Orientada a projetos, que é ótimo. Né? Eu acho muito interessante. Mas será que só ela vem? Aí algumas escolas já acham que não. Aí já traz outras tendências. Outros países vêm trazendo outras tendências. Como a Finlândia, por exemplo, trabalha de forma totalmente diferente. Né? E aí não tem para casa. Né? Mas não é que não tem para casa, é porque faz sala de aula invertida o tempo todo. Então o aluno ele tem que vir pronto. Então ele vai estudar por conta própria em casa para trazer uma situação. E por aí vai. Então os conceitos mudam, entendeu? E a situação muda. Porque o para casa, como era antigamente, que é para fixar conhecimento, será que faz sentido hoje? Então, assim, não é que tem que deixar de ter para casa, mas o objetivo dele muda. Tá entendendo? O objetivo dele não é mais fixar conhecimento, tem que ser outra coisa. Entendeu? Então, isso tudo é muito interessante, porque falar em tendência da educação tá um pouco difícil. É um processo de muita mudança em tudo, principalmente na educação, né? Que a gente tá passando hoje. E a tecnologia tá vindo assim, cada vez mais rápido, as mudanças acontecendo. Não tem como segurar. E a própria tecnologia já é um tema super polêmico quando você envolve sala de aula. Nossa, muito. Porque qualquer profissional hoje em dia tá envolto em tecnologia. Mas a gente ainda não sabe quais são as consequências disso, né? E aí, às vezes, a criança já começa lá no desenvolvimento dela, 2 aninhos de idade. Eu tenho uma prima, acho que ele não tinha nem 2 anos, 1 ano e pouco, pegou um cardápio de um restaurante e começou a passar o dedo, como se fosse uma tela. Então, assim, essa geração de nativos digitais estão aí e às vezes nunca tocaram no computador, já vem direto no celular, faz trabalho de escola no celular ou num tablet ou algo do tipo. E você tem situações interessantes, como na França, que está proibindo de usar. Você não sabe celular, como é que são as consequências disso para um cérebro em desenvolvimento. Que voltou a querer colocar ditado em sala de aula até certa idade, acho que até os 9 ou 10 anos de idade, agora tem ditado. E os alunos têm que chegar lá, e é um ditado mesmo e tal. Então, assim, você tem algumas tendências da França, por exemplo, com isso. Mas você tem o contrário, que é a Finlândia, que coloca a tecnologia desde cedo. Né? Não tem uma trava nisso.
Pelo contrário, até incentiva muitas das vezes em alguns projetos, que eles trabalham por projeto também. Então, assim, você tem situações acontecendo, tendências variadas. O que nós fazemos no Colégio M2 é estudar elas, ver quais estão tendo o retorno mais interessante, e aí nós falamos, não, nós vamos Isso fazer. aqui dá para aplicar Dá agora, pra aplicar. isso aqui vamos esperar para ver como é que tá acontecendo nos Isso, outros. Isso, sabe? Então, por exemplo, aí disso veio várias parcerias, né? O MindMakers, que é o pensamento computacional, que isso a gente vê sim como é importante, que é, né, o aluno aprender como é que é um processo de programação, o que aquilo implica, né? E ter aquele pensamento que é importante, porque, poxa, ele pode desenvolver ele mesmo, no futuro, seus aplicativos, suas coisas, e isso está muito em voga hoje, né? Você não fala hoje, praticamente, em formar uma empresa, em alguns setores, sem ter um aplicativo. Não fala. Não existe mais. Então, isso está em voga. Tudo tá ligado, né? Hoje em dia, qualquer tipo de negócio, você conecta na tecnologia, o negócio explode. Então, assim, a escola não vai ser diferente, né? A questão da inteligência artificial acho que ainda vai acontecer em sala de aula. Né? Nós já temos alguns casos acontecendo nos materiais didáticos, que estão implementando a tecnologia da inteligência artificial nos materiais didáticos. Não, então, esse isso processo é genial. vai chegar dentro de sala de aula e vai mudar muita coisa. Né? Então, quando me perguntam, daqui 10 anos, como é que você acha que vai ser uma sala de aula? Cara, eu ainda não sei dizer, mas que não vai ser igual é hoje, não vai. Vai mudar muito rápido, com certeza, porque já vem mudando cada vez mais rápido. E é interessante, porque o debate até alguns 10 anos atrás é que a escola está mudando pouco. Exato. A mudança está pequena, não aconteceu e tal. Mas eu acho que agora não mais. Eu acho que agora vai acelerar, vai começar a acelerar cada vez mais junto com as mudanças, as inovações que estão acontecendo no mundo. É difícil visualizar isso, porque são mudanças que envolvem tantas pessoas que fica muito, muito difícil você mensurar. E a gente estava conversando sobre o Enem, eu acho que até passou batido isso, e acaba que o Enem se torna meio que uma porta para essas mudanças, né? Do que ele permite de mudança e o que ele não permite. O modelo anterior de cada faculdade, cada universidade tinha o seu processo seletivo, permitia que uma faculdade estabelecesse um processo seletivo da maneira XYZ e outra faculdade de uma maneira totalmente diferente. Isso. Hoje, acaba que toda escola está dependente do que o Enem vai fazer no novo ensino médio, por exemplo. Na verdade, não só as escolas, né? Fica praticamente todo o setor de educação envolvido nisso. O que não é bom. Né? Por que eu falo que não é bom? Porque, por exemplo, se você está propondo fazer uma série de itinerários e dá a liberdade, ok, ótimo para a escola e para os alunos, até para os professores, claro, todo mundo fica feliz com isso, que é legal. Né? Mas agora, se isso tem que passar por um processo avaliativo nacional, como é que vai ser isso? Não é aberto mais, não né? é. Entendeu? Talvez depende isso... do que vai ser cobrado, algo do tipo. Talvez isso se torne uma situação que trave alguns processos. Você tem um palpite de como vai funcionar isso? Não sei. É muito difícil mensurar, né? Muito difícil. Porque a gente já tem algumas ideias, né? O que foi passado primeiro dia do Enem, que são sempre 2, vem acontecendo, sempre 2. O primeiro dia vai ser da BNCC, então vai ser os conteúdos, né, que são estudados naquelas 1.800 horas. E ainda vai ter redação? Ou já Sim. não fala? Ah, entendi. Sim, vai ter redação, provavelmente nesse primeiro dia. E aí o segundo dia vai se tornar para fazer o processo de avaliação dos itinerários. Entendeu? E esses itinerários vai ser específico para o que o aluno escolheu ou para o que ele quer de faculdade? Ou não sabe? Não sabe, né? Que tá. Provavelmente, algumas tendências que a gente escuta, o pessoal falar da área de educação, é que o governo ou ele cria específico, fala, eu consigo avaliar esse itinerário. Entendeu? E aí é um problema, porque se ele fizer isso... Você limita, né? Você limita, né? As escolas. Aí então elas vão formar só aqueles itinerários que é avaliado pelo Enem. Ou então, que é outra corrente que está acontecendo, né? O pessoal está discutindo, das instituições de ensino superior terem o seu método de avaliação para entrar nas faculdades. E aí entra um pouco no que você colocou. É mais interessante. Né, da faculdade fazer o processo avaliativo do segundo dia, vamos colocar assim.
Não, isso é mais interessante. Eu não tinha ouvido Isso é essa ainda, interessante, mas falar em logística disso também não é fácil. ferrada. Não é fácil. É difícil porque, primeiro, você tem um país que geograficamente já é muito desafiador quando você fala de educação. Porque o que é aplicado aqui no Sudeste já não pode ser aplicado da mesma forma lá no Norte. É um país continental, tem várias diferenças entre, né, as regiões, então tem que tomar muito cuidado, sim, com toda essa situação. Exato. Não é fácil. E uma coisa, eu tenho a minha crítica principal relacionada à mudança do Enem tá nisso, tá no fato de que o Enem vira uma porta. Todas as escolas começam a se basear, claro que assim, em diferentes medidas, mas as escolas começam a se basear no que o Enem tá cobrando. Mas já é assim. Já é assim? Já é assim. E aí, antes não era. Antes você tinha as escolas que eram melhores ali na UFMG, tinha uma escola que é melhor para quem tá querendo USP, as provas eram diferentes, às vezes não tinha nem esse tipo de especialização, era algo mais aberto. Sim e não ao mesmo tempo. Porque, querendo ou não, a maioria das escolas, as grandes, por exemplo, de Belo Horizonte, na época antes do Enem, também era focado no vestibular. Era focado no vestibular e eram as federais que mandavam. Uhum. Então, eram muito focados nisso. Então, você tinha um processo também de gerar uma porta só unificou, né? ali. Só o unificou. Enem veio e unificou essa situação. Né? Eu acho que nacionalizou. Eu acho que isso é uma parte interessante, né? Uma parte positiva do Enem. A possibilidade de, através do SISU, você entrar numa universidade que tá lá longe. Isso dá mais oportunidade para um monte de gente que não teria, né? Sim, só que tem que tomar um cuidado extremo para isso ser bem feito e não gerar também um processo de exclusão. Uhum. Eu tô colocando isso assim, porque que nem a gente colocou, é um país continental, você tem diferenças entre as regiões. E aí você pode gerar um processo em que pode deixar algumas pessoas fora que entrariam no processo antigo, não entram no processo novo. Né? No Enem agora. Entraria com o vestibular antigo, não entram com o Enem novo agora. Então, assim, é muito complicado, né, essa situação toda, porque querer fazer uma política nacional é importante. Eu acho que isso faz falta até no Brasil, né, de ter uma política de governo, né, a nível nacional e a longo prazo, que pense a educação, porque é ela que transforma. Tá? Você pode pegar aí vários exemplos, você tem vários países que estão ou se transformando ou já se transformaram. Né? Um que se transformou através da educação, Coreia do Sul. Coreia do Sul, maior exemplo. Né? Maior exemplo. Poxa, 50 anos atrás tinha um PIB que não chegava a metade do Brasil, hoje é o quádruplo. Quase 50 anos depois, 2 gerações, você tem as pessoas vivendo num país muito desenvolvido, né? que tem outros conceitos, já criaram outros conceitos. Lá, em vez de eles entubarem o rio, eles estão desentubando o rio. Exato. Então, assim, tudo isso muda a partir de educação. E é engraçado, porque no Brasil, a gente assumiu, eu pelo menos não vejo assim, eu quero saber sua opinião. A gente assumiu muitos investimentos para as federais, né, para o ensino superior, e nem tantos investimentos para o ensino básico. E às vezes eu penso que o básico talvez seja mais importante do que o superior. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Historicamente, no Brasil, o ensino superior ele tem destaque, né? Ele recebe a maior parte das verbas, é federal. Aí você pega, por exemplo, o exemplo da própria Coreia do Sul, a mudança começa pela base. Então você tem hoje uma situação interessante. E no Brasil, você tem professor universitário ganha muito mais do que os outros no ensino básico, principalmente dos infantis. E na Coreia do Sul é o contrário. O professor do ensino infantil ganha muito mais do que qualquer professor no ensino superior. Mas lá não é só essa questão, né? Lá tem toda uma valorização em torno da educação. Então, você ser professor na Coreia do Sul é, assim, algo para a sociedade... louvável, né? Assim. Nossa, muito, sabe? Até isso, esse status é importante. Entendeu? Então, assim, nós temos que mudar muita coisa aqui. Fora isso, a questão da participação da família na escola, muita coisa tem que mudar. Né? Porque quando eu coloco assim, infelizmente no Brasil, de forma geral, não estou colocando ensino privado, tá? Na frente, mas falando de educação de forma geral, o Brasil, a participação da família na escola não é alta. Né? Então, isso tem que começar a gerar um processo de mudança aí, em todos os sentidos, até cultural um pouco.
nessa situação. Um pouco não, muito. Muito. E eu vejo com bons olhos, todas essas mudanças que a gente tá falando aqui, eu vejo com bons olhos, porque eu vejo que talvez pela primeira vez, né, pelo menos nessa história recente assim do Brasil, a gente tá dando grandes passos para melhorar na educação. Institucionalmente também, o novo ensino médio vem aí para isso, o governo atual fala um pouco dessa inversão da pirâmide de financiamento, de investir mais em ensino básico, mas eu acho mais do que isso, eu acho que a mudança de mentalidade está acontecendo. É um pouco lenta, mas está acontecendo. Tá acontecendo, ainda bem. Eu acho que até pais de, tipo, valorizar uma aula que é um pouco diferente, que não está envolvida em matemática, como a própria aula que eu dou lá, né, de empreendedorismo criativo dentro do Colégio M2. Então, trazer todas essas inovações, eu acho que são importantes. Com certeza. Elas vão trazer mudanças, igual a gente está falando, são difíceis de mensurar, mas eu acho que em breve a gente já vai começar a ver resultados práticos disso. Espero que sim, né? Na verdade, no ensino fundamental, a gente já está com a BNCC acontecendo, e essas mudanças, eu acredito que dentro de pouco tempo aí, uns 2, 3 anos, a gente vai começar a ver. Demora um pouco a chegar a esse resultado, né? Não é imediato. Mas, infelizmente, é outra situação, né? Somos muito imediatistas. Então, a gente quer ver resultado acontecendo. Exato. Falar em mudar Você educação, parece fala que 10 fácil, anos, né? mas não é assim. Se você começa a mudar lá na primeira série, o menino vai demorar 10 anos para você começar. Nossa. Então, por exemplo, uma mudança que nem tá falando, novo ensino médio. Mas até a primeira turma chegar no terceiro ano, são 3 anos. Então, são mudanças que não são rápidas, realmente, e que vão acontecer ajustes nesse caminho, nesse caminhar. Mas graças a Deus, sim, eu concordo com você, isso me deixa muito feliz. A mentalidade está mudando, mesmo que ainda lentamente, mas está acontecendo, graças a Deus. Quais são, a gente nem combinou a pergunta, eu não sei se você não quiser responder, tudo bem, mas quais são as mudanças que você planeja ou você gostaria de implementar nos próximos anos dentro do Colégio M2? O que você vê, que você já está atento, você já vê com bons olhos, mas ainda não teve a oportunidade de aplicar? Olha, no M2 a gente já vem trabalhando muito essas mudanças. Na verdade, a mudança para a gente já vem acontecendo já faz alguns anos. Nós temos o projeto bilíngue acontecendo, nós temos o Mind Makers, que é o pensamento computacional. Nós temos o processo do empreendedorismo. Vamos pegar cada um desses e eu queria aprofundar mais neles. Como que funciona o projeto bilíngue hoje? O projeto nosso bilíngue é junto com a cultura inglesa, uma parceria com a cultura inglesa. O objetivo é que um aluno que entre na escola no primeiro ano do ensino fundamental, aliás, até antes, desculpa, né, ainda no infantil, ele comece a ter aulas de inglês, toda em inglês. Tá? Não é aula uma professora falando em português e o conteúdo em inglês, não. É aula toda em inglês, com conteúdo adequado, e vim fazendo esse processo de crescimento, né, da língua inglesa, do conhecimento da língua inglesa na criança. Então, é um processo que vai chegar lá no ensino médio e ele vai sair falando inglês, lendo, escrevendo, como se fosse uma segunda língua completa, vamos colocar, tá? De preferência num nível bem avançado. Então, esse é o grande objetivo do nosso projeto. Nosso projeto bilíngue já tem 2 anos acontecendo, também para o terceiro, e ele já chegou no nosso ensino médio. Então, é um projeto fantástico, ousado, e que eu acho que no futuro pode sim transformar a escola numa escola bilíngue. É o que eu acredito que vai acontecer. Não, que interessante. A ideia do pensamento computacional. Como que funciona? O pensamento computacional, a necessidade veio com a 4ª Revolução Industrial, que está em voga, onde a questão de programação ela é fundamental, que nem a gente colocou aqui antes, né? Que você não faz nada e está longe do meio digital, e o meio digital é essa linguagem computacional. Então ela é necessária, ela é importantíssima. É importante frisar que ela mescla com a questão do maker, né? Junto ali do ambiente da criança, maker, dele colocar produzir, a mão na massa, fazer acontecer, seja na programação direto no computador,
seja envolvendo isso com robótica. Uhum. O que eu acho interessante nisso eu não sei se naquela hora eu comentei, quando eu fiz Coutec, eu fiz técnico em informática. Então, assim, o primeiro, segundo, terceiro ano, muita programação o tempo inteiro. Mas não só a programação, também tinha aulas que estavam mais relacionadas a hardware, então a gente pegou muito essa ideia um pouco de maker e tudo. E depois que eu saí do Coutec, acho que foram 2, 3 casos de trabalhos relacionados à programação que eu tinha que ter conhecimento específico nisso. Mas melhorou muito a minha tomada de decisão, o que é impressionante. Você pensar em termos computacionais melhora a sua visão de mundo. Mesmo que você vai pensar naqueles termos, vai aprender a programação e nunca mais vai programar na sua vida. Você começa a saber melhor se comunicar, você começa a saber melhor como tomar decisões para ter uma vida mais assertiva, mais direcionada a algum tipo de objetivo. Porque, na verdade, quando você pega uma máquina, um computador, ela lida com matemática, direto. Então é pensamento lógico. É o que ela faz. Ela vai por probabilidade. Exato. Então ela vai o tempo todo pensando no que é a melhor decisão por porcentagem, vamos dizer assim. Então que você falou tudo. O pensamento computacional ajuda muito nesse pensamento lógico, entender a questão lógica de uma situação. Até o nível de abstração da máquina, de você compreender qualquer máquina como um objeto de entrada e saída de dados, você começa a levar isso para o mundo real. Você começa a interpretar assim, olha, pessoas são próximas a máquinas com relação a isso. Elas recebem informação, processa, solta. E expõe isso de alguma forma. Exato, em linguagem corporal, em tom de voz, em conteúdo efetivo que a gente está comunicando. Isso aí. Então é o pensamento lógico mesmo, eu acho isso bem interessante. É muito legal e é muito importante hoje, sabe? Que é isso que a gente está colocando. Não que a pessoa vá lidar diretamente com programação, não é isso. Mas ela ter esse pensamento lógico é importante para ela começar a entender, né, como funciona, não só a questão tecnológica, mas também as pessoas. Uma das grandes decisões dela. Um dos grandes pulos assim, mentais que eu tive quando eu estava aprendendo programação. Primeiro eu comecei a entrar num aspecto técnico, né, um pouco meio chato, mas eu comecei a aprender C, programação C, depois saiu C++, que os dois, C++ pode ser orientado a objeto também, mas os dois são programações procedurais, estruturadas, é um comando após o outro. Depois, no terceiro ano, eu tive aula de programação no Java, que é outra linguagem, e ela funciona de uma forma diferente. Ela funciona, é um tipo de programação chamada programação orientada a objeto. E aí você tem objetos, classes, sem entrar um pouco no quesito técnico, basicamente dentro do ambiente do computador, com a linguagem C, que é a primeira que eu aprendi, você manda o computador fazer comandos. Esse comando, depois esse, depois esse, depois esse. No orientado a objeto, você cria objetos, que os objetos têm atributos e têm funções. Então, aí você leva isso que você está criando ali dentro do ambiente computacional, uma simulação do que você quer analisar. Seja essa análise na sua própria área, né, de geoprocessamento, você consegue fazer muita análise ou programação orientada a objeto. Isso mesmo. Você começa a criar simulações dentro do computador. Isso. E aí você leva e transporta isso para o mundo real, você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Com certeza. Porque, na maioria dos casos, a gente assume que objetos são apenas objetos, e na verdade eles são ferramentas ou obstáculos, o tempo inteiro, do ponto de vista psicológico mesmo. É isso mesmo. Eu acho bem legal. Isso é muito show. E qual é a idade que eles já estão pegando isso? No pensamento computacional? O pensamento computacional a partir do Fundamental 1. Tá? No início do Fundamental 1, tá indo até esse ano a gente está expandindo até o 7º ano do Fundamental 2. Então aí eu sou péssimo com essa tradução de idade para ano, mas dos uns 6, 7 anos até os 12, 13 hoje, no colégio. Entendi. Não, muito legal. E a última é o empreendedorismo, né? Que eu já comentei algumas vezes aqui. Já comentou aí, que bom. Não, empreendedorismo é fantástico. Inclusive dentro dos itinerários, ele é um eixo estruturante. Então, assim, é interessante porque mostra a importância que hoje vamos dizer, o país vê nessa situação e é importante. Empreendedorismo é importante para qualquer pessoa. Né? Ele é fantástico, né? Em termos de pensamento, como pensamento que ele
As pessoas no Brasil veem empreendedorismo e acham que é abrir comércio, né? Ah, empreendedor, tá? Vai abrir um comércio, vai fazer acontecer uma empresa, mas não é só isso, né? Então é um pensamento empreendedor para si mesmo, né? Ah, quero viajar, é um empreendimento, você vai ter que ser empreendedor para saber listar, fazer o pacote, saber o que você quer ou não, né? E fora outras situações na vida, né? Ah, quero tal cargo, aí listar, ver, criar um projeto em cima para atingir aquele cargo, de estudo, de o que tem que fazer, quais são as habilidades e competências que vê na pessoa que tem o cargo e que você está almejando, né? Que você vai ter que desenvolver e tal, e aí como fazer isso e tal. Então tudo isso é empreender. Né? Então, assim, é fantástico, é importantíssimo, né? Feliz de estar com essa disciplina lá, né? Não, muito bom. Eu gosto demais também. Eu acho que tem um papel também essencial na formação do indivíduo. E eu fico pensando, é engraçado, eu tô acompanhando essas mudanças agora, estando dentro também, né, como professor, e é engraçado, eu fico pensando o que seria das minhas escolhas, dos erros que eu tive se eu tivesse tido essas oportunidades. Tanto o pensamento computacional, ou o bilíngue, ou o empreendedorismo. Me dá vontade de estudar na escola, sabe? Eu acho isso bem legal. Agora, você falou em mudanças, né? E o empreendedorismo entra nessa situação e nós vamos ter que ter agora, junto com o novo ensino médio, a questão do projeto de vida. Na escola, começando no ensino médio, né? E o que seria esse projeto de vida? Nada mais do que um projeto para auxiliar o aluno a criar um projeto de vida para ele. Né? Então, qual que vai ser o projeto de vida dele? E isso é muito legal, que junto com o empreendedorismo, com a Escola da Inteligência que nós temos lá da Augusto Cury, nós vamos desenvolver um projeto para ele se conhecer e, a partir daí, ele conseguir fazer esse projeto de vida dele acontecer também. Né? E aí, do projeto de vida, ele começar a tomar as ações que ele quer para atingir os objetivos que ele está almejando. Então isso é muito interessante, acho assim, é uma das mudanças no ensino médio que eu gostei, no novo ensino médio, porque faz com que o aluno ele crie uma situação interessante dele de ter um objetivo, né? e partir para agora eu sou assim, eu quero isso, né? Eu acho que é muito mais assertivo na escolha dele, para o futuro dele. Total. Sabe? Vai ajudar muito esses alunos. E a gente estava até conversando sobre isso no ano passado, que é algo bem estrutural na educação como um todo, até recentemente, né? Agora que está tendo essa mudança de projeto de vida e tudo, mas dessa educação conteudista, de tipo assim, o aluno, num caso de redação, por exemplo, o aluno faz redações sobre diversos temas durante toda a jornada educacional deles, mas em nenhum momento ele faz uma redação sobre o que ele quer da vida dele, sabe? Em momento nenhum ele para pensar e refletir e escrever sobre alguma coisa. Sim. Que ele busca, né? Falou um momento, estão às vezes, muitas das vezes perdidos. Perdidos. E não é diferente, o que me assusta é que não é diferente da minha época, né, quando eu era adolescente, estava lá, entrando no ensino médio, né, o que nós vamos fazer. Eu sou um pouco diferente, porque desde cedo eu já queria fazer ou História ou Geografia, era um dos dois, né, e aí acabou que o peso maior foi para Geografia. Então, assim, para mim isso foi um pouco diferente, mas eu vi meus colegas, né, e muitos entrando na faculdade, não definindo. Aí o que acontece? Chega na faculdade, cursa lá 2 anos... Aí muda, eles vão mudar depois de 2 anos. Não que seja ruim, né? Não é essa questão. Mas será que, então, para trás foi o ideal? Porque ele poderia ter descoberto o que ele quer antes, né? E, no entanto, ele demorou mais 2 anos para entender e ver o que realmente ele queria. Né? Então, não foi só um caso, de vários já casos assim, e isso acontece muito no Brasil. Tanto é que é uma das situações que mais preocupa também o governo, porque os alunos entram na faculdade, começam a cursar, aí quando eles saem, quando é uma federal, por exemplo, ninguém vai assumir aquele lugar. Aquele lugar vai ter que ficar vago. E então, é verba, né? Que é verba que está indo embora. Então, isso é um problema sério, né, que nós temos, mas que nem eu coloquei, não acho que seja o maior deles. Eu acho que todos esses problemas, com uma boa gestão, com esses planejamentos, que nem eu coloquei aqui, né? Pensar na política mesmo, governamental,
e fazer planejamentos sérios e seguirem eles e tudo mais, a gente sai dessa situação no Brasil e claro que não é em pouco tempo, mas sai, sabe? Na minha visão. Eu enxergo, e eu também tenho esse otimismo relacionado a essas mudanças na educação. Tá vindo em boa hora e, aliás, um pouco tarde, mas ainda assim em boa hora e pra gente começar a deslanchar na área educacional. Leandro, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que tenho que agradecer. Ótimo o papo. Muito passa muito rápido. Sou muito obrigado. Muito mesmo. Valeu. Prazerão.